Agressão à Venezuela. Quanto o direito internacional nos protege, por Luiz Fernando Miguel, salvo engano, não, Luiz Felipe Miguel, aliás, né? E eu vou até colocar aqui para vocês. Ele é um cientista político, aqui ele vai fazer uma análise, por óbvio, no direito internacional, como disse o próprio título do texto. Então, vamos lá. Ele coloca aqui, como capítulo esperado de uma narrativa que já se desenrolava há tempos, os Estados Unidos bombardearam a Venezuela e sequestraram o presidente Nicolás Maduro. Passadas pouco mais de 48 horas, há muitos aspectos ainda nebulosos, mas o sentido geral é claro. Trata-se da reafirmação por parte dos Estados Unidos de seu direito de mandar na América Latina. O que o governo Trump faz de novo, diferente de seus predecessores nas últimas décadas, é voltar à afirmação do uso simples da força, recuperando sem disfarce a doutrina do Big Stick e ostentando um desprezo olímpico pelo direito internacional. Também, ao contrário de seus predecessores, em grande medida por influência de seu secretário de Estado, Marco Rubio, ele voltou a dar prioridade à América Latina, e prioridade significa concretamente garantir um controle estrito sobre a região. O texto dele é um pouco longo, vou fazer aqui os apontamentos junto com vocês, mas eu vou direto aqui para o ponto principal. A questão que fica colocada para o Brasil é: quanto o direito internacional nos protege? A resposta não é difícil de alcançar, cada vez menos. O Brasil possui forças armadas mal equipadas e profissionalmente incompetentes, até porque a preocupação de muitos de seus chefes é encontrar sinecuras lucrativas nos governos civis ou dar golpes de Estado. É preciso repensar a política de defesa, investindo no equipamento, no treinamento profissional e na produção de uma liderança militar comprometida efetivamente com o valor da soberania nacional e com o primado do governo civil, né? Aqui também ele falou, os sinais são de que tanto a China quanto a Rússia vão se limitar a protestos protocolares interessadas em uma ordem mundial que garanta cada uma a sua área de influência. Memes que circulam na internet, que não reproduzo aqui porque quero manter uma área livre de IA generativa, mostra Trump, Putin e Xi Jinping reunidos, cada um feliz com seu brinquedo nas mãos. Venezuela, Ucrânia, no caso da Rússia, e Taiwan, no caso da China. Então, o que na verdade, esse texto aqui nos faz pensar, e foi por isso que, inclusive, eu quis falar dele, né? Ele, então, fala que, por óbvio, a gente já ouviu, né, no final de semana todo, justamente sobre esse assunto. A China já deu a ordem justamente para soltar o Maduro, mas assim, a gente sabe que o Trump ele não obedece nem a ONU, né? Quiçá a China. Então, hoje eu tô tão doida que eu vi que eu não arrumei não passei nem o lápis embaixo do olho, daqui a pouco eu passo. Mas eles não obedecem nem a ONU. Netanyahu, a gente acha que eles obedecem alguém, nem a ONU, que foi criada por eles mesmos, né? Então, o que é interessante aqui nesse texto, que eu acho que eu acabei fechando ele por aqui, mas eu vou colocar novamente na tela, o que acontece? Eu já coloco, mas primeiro vamos falar. O sequestro do Nicolás Maduro representa uma violação explícita da soberania venezuelana e a retomada aberta da política internacional do uso da força na América Latina. Não é, gente? Parece uma coisa do mal, assim, uma coisa dos tempos assim, de século atrás, de 200 anos atrás, né? Não dá essa sensação para vocês no que está acontecendo, justamente por conta da questão da doutrina Monroe e das políticas financeiras que os Estados Unidos sempre tiveram e de dominação aqui na própria América Latina, né? De ser um país imperialista, colonizador e que também pega
as riquezas de outras nações para si, como uma forma de troca, dizendo que irá implantar uma democracia, um novo governo. É só a gente pensar, o Iraque melhorou? O Iraque melhorou? Vocês lembram do Iraque em algum momento ter melhorado? Afeganistão, vocês lembram de ter tido alguma evolução? Então, o foco deles, principalmente ali naquela região petroleira da Arábia, lembrando que a situação entre Irã e Israel não está muito boa e nós iremos falar disso aqui hoje, tá? Lá estão ocorrendo protestos no Irã, inclusive restando mortos, e o Trump está de olho nisso também, mas no caso aí vai ser Israel e Irã que estão aí para um confronto. Eu vou trazer um vídeo da Biazita justamente explicando sobre isso, mas o principal, parece que a gente está tendo um déjà vu ruim de tudo que nós já vimos nos livros de história, né? Que nós já acompanhamos isso com relação à América Latina, mas não tão distante assim. Nós vimos isso acontecer na época de Saddam Hussein, a dominação uma tentativa ali, né, na guerra do Iraque de dominar aquela região. Agora, o que restou aos Estados Unidos foi literalmente ter boas relações com os Emirados Árabes Unidos, que detêm ali o petróleo da região, porque esses países fizeram ali a sua aliança para poder proteger as suas riquezas, mas acho que o principal que a gente tem que entender aqui é que o Brasil não está protegido. Por mais que nós vimos e nós já falamos de maneira incansável aqui sobre o tarifaço e sobre tudo aquilo que o presidente Lula acabou conseguindo na sua negociação com os Estados Unidos, a gente sabe que não é porque o presidente Trump amava o presidente Lula. Não tem isso. Existiram interesses econômicos, financeiros, pressões de empresários, secretários americanos que acabaram fazendo com que o Trump tivesse essa retroagisse, né, com relação às tarifas impostas no nosso país. Mas é importante dizer, porque esses produtos são muito importantes para os Estados Unidos e são matéria-prima, né, que nós produzimos para poder enviar para lá, e existiam empresários com seus negócios, com volumes aviltantes de faturamento, que dependiam de um tarifaço menor para que esses produtos chegassem até eles. Então, assim, eles iam perder. A gente sempre tem que pensar em que um país colonizador, quando negocia com outro, é porque ele tem algo a perder. Então, é assim, ele vai ter sempre algo a perder, porque ele sempre só quer ganhar. A gente viu isso com o tarifaço de maneira escancarada, e nós, desde o começo, falamos aqui que essa ilação do Trump de dizer que era pelo narcoterrorismo que os ataques na Venezuela, no Mar do Caribe, estavam acontecendo, eram grandes falácias. Isso a gente já comentou também, que era realmente para uma derrubada do Maduro e, obviamente, assumir ali uma negociação mais facilitadora do petróleo, que enfim, eles têm as maiores jazidas do mundo, né? A Venezuela. Então, é muito importante falar sobre isso, falar que o Brasil não está protegido, em que pese o Brasil seja um país extremamente mediador, não é o foco, nunca foi militarizar o nosso país. Tivemos momentos durante a Segunda Guerra Mundial, com os pracinhas que foram para a Itália lutar. Tivemos aí alguns rompantes, como eu costumo brincar, de exército, de militarismo, mas realmente isso nunca foi um foco do nosso país, e a gente sabe disso. Então, essa política
dos Estados Unidos aí, da retomada explícita da política da força, que é o que está acontecendo aqui na América Latina, mostra que o Trump ele abandonou a retórica diplomática e retomou a lógica do Big Stick, que é usar o poder militar sem disfarces legais ou multilaterais. Ele falou que ele quer o petróleo. Por mais que ele tenha feito uma denúncia toda baseada em narcoterrorismo, ele já falou que ele quer o petróleo da Venezuela. Então é isso, a América Latina como uma zona de controle, voltando a ser tratada como uma área de influência direta dos Estados Unidos, e a autonomia política uma ameaça. Então, as falhas do governo Maduro acontecem, elas são reais, mas elas são apenas uma narrativa, uma justificativa pífia para se falar em narcoterrorismo, dizer que o próprio presidente Maduro e a esposa estariam envolvidas nisso, o quanto que os Estados Unidos perdem, mas assim, gente, eles são os maiores consumidores de entorpecentes do mundo. Então, isso, vocês me desculpem, isso não é uma culpa do Maduro. Isso é uma questão de saúde pública americana. Isso não tem nada a ver com o Maduro, entendeu? É a mesma coisa que, sei lá, você dar um chute na parede e quebrar o dedo porque você está com raiva e colocar a culpa na parede, entendeu? Então, aqui fala-se, né, sobre essas negociações paralelas contraditórias que podem ter acontecido, falando que o Trump teve um diálogo com a vice-presidente Adelcy, para que, de repente, acontecesse uma acomodação do regime, mas ela é uma chavista raiz, parece que pode até ter ocorrido uma conversa, ela se colocou à disposição para uma mediação com o presidente Trump, realmente declarada, mas não me parece ser uma pessoa vendida, vamos colocar aqui dessa maneira. E o alerta é estratégico para o Brasil, porque as normas existem, mas elas não impedem ações das potências militares, tornando o direito cada vez mais simbólico e menos afetivo. Vocês sabem, menos efetivo, vocês sabem quanto tempo eles demoraram para sequestrar o Maduro, a ação? 47 segundos. O que a gente faz em 47 segundos? Então, realmente a América Latina, assim, que não é um continente aqui, a América do Sul, um continente de guerras, de grandes guerras, tiveram algumas, mas nenhuma, por exemplo, do porte das guerras do Oriente Médio e as guerras patrocinadas e protagonizadas pelos Estados Unidos, mas realmente é um momento bastante difícil da defesa da nossa soberania e das nossas riquezas. Então, é isso que a gente tem que refletir aí sobre o assunto. Bom, a Edith, maravilhosa, Trump invadiu porque é um psicopata, xerife do mundo, combater o narcotráfico, roubar o petróleo, ou todas as anteriores. Exatamente, é um psicopata, entendeu? É um psicopata. É isso que ele é louco. Concordo com você, Edith. E a Miriam, maravilhosa, um beijo, Miriam. Já chegou aqui contribuindo também o Marcelo. Chegou o casal aqui, muito obrigada, viu, a vocês. Então, bora lá, agora temos por aqui R$89, mais um membro faltante para a nossa meta. Então, vamos lá, pessoal, contribuam através do Superchat ou do Super Stickers. Você que está aqui, manda R$2 que a gente fecha a conta e passa a régua. Quem puder mandar um pouquinho mais, pode mandar também no Pix, folhademocrata@gmail.com. Então, bora lá. Tem gado aqui na nossa live, gente? Já estamos com gado essas horas? Rapaz, que loucura, hein? Olha, não esperou nem eu molhar o bico aqui, já tem gado na live, gente. Bom, vamos lá. Eu vou trazer para vocês, óbvio, fiz uma curadoria aqui gigante, mas Maduro no Banco dos Réus, o que está em jogo na audiência de Nova York. Vamos ver aqui o que esses atos, né, concatenados aí estão levando a entender.
Bom, o Nicolás Maduro, aqui, Rodrigo Becker, advogado lotado na coordenação de atuação estratégica da Procuradoria-Geral da União, explicou a audiência pela qual Nicolás Maduro passará por essa segunda-feira. Maduro será ouvido pelo juiz Alkin Kiel Hellerstein, que determinará se o processo seguirá adiante, além de decidir se será fixada uma fiança, embora seja improvável que isso aconteça, né? Você acha que eles iam fazer toda essa operação militar para chegar lá e fazer um pix? Não, né? Então, embora Maduro possa questionar a legalidade de sua prisão, é importante notar que a jurisdição do tribunal americano sobre eles não será afetada por questões internacionais ou diplomáticas relacionadas à prisão, conforme o precedente legal Kerr-V. Illinois de 1886. Esse princípio é conhecido como a doutrina Kerr-Frisbee, que assegura que o processo criminal nos Estados Unidos pode prosseguir independentemente de como ou onde o acusado foi preso, desde que ele seja fisicamente apresentado diante do tribunal. Então, tá aqui. Esse aqui é o advogado da União, nosso aqui, que explicou como que é o procedimento lá. E aqui, aí algumas informações sobre o processo contra Nicolás Maduro da Justiça Federal dos Estados Unidos. Então, ele foi indiciado por 4 crimes federais, será apresentado na audiência no Tribunal do Distrito Sul de Nova York, onde tramita o processo. Ele será ouvido, o juiz decidirá se segue ou não com o indiciamento e se fixa ou não uma fiança. Tá? Ele tem 91 anos, o juiz, gente. Essas audiências costumam ser breves, o procedimento pode variar. Na audiência, o promotor geralmente resume as acusações e as provas. Pode haver discussão sobre que tipos de prova a defesa apresentará para contestar o caso do governo. Ah, tá. Ele tem 92 anos, ó, errei por um ano. Conhecido por ter concedido liminares impedindo deportações de estrangeiros. Então, Maduro já pode alegar nessa audiência que aconteceu a ilegalidade da sua prisão e que, por isso, ele não deveria ser processado. Mas um ponto é importante e deve ser compreendido. Provavelmente, a continuação do processo terá como precedente central esse caso, Kerr-V. Illinois, decidido pela Suprema Corte em 1886. Esse caso é o seguinte, tem uma tese de que a forma da prisão são irrelevantes para fins de jurisdição criminal dos Estados Unidos. A tese de que a maneira, a forma ou as circunstâncias da prisão são irrelevantes por conta dos crimes aqui, então, que ele foi indiciado. Foi isso que eu entendi. Aqui, ó. A legalidade internacional ou diplomática da prisão é irrelevante para o processo criminal interno. A ausência de extradição, consentimento estatal ou cooperação internacional não afeta a jurisdição do tribunal. A lei penal dos Estados Unidos poderá ser aplicada extraterritorialmente quando o acusado é apresentado fisicamente perante um tribunal americano. Mas ele foi sequestrado, né, gente? Mesmo eles querendo emplacar isso aí, é uma concepção que acaba atrapalhando o devido processo legal. É um absurdo isso aqui, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!